Pronto, rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo de dica e análise, agora referente à rodada de número 24 do Cartola FC. Meu nome é Alan, sou administrador aqui do canal do Camisa 10 do Cartola. Desde já conto com cada um de vocês para fazer meu canal crescer. Rapaziada, ó, não custa nada. Antes de começar esse vídeo, ó, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho de notificação que fortalece demais, beleza? Conto com cada um de vocês para fazer meu canal crescer, o meu canal prosperar, beleza, rapaziada? Dito isso, meu diretor, pode rodar a vinheta. Então, rapaziada, vamos para nossa análise tradicional, a nossa análise do guarda-roupa, beleza? Aonde a gente analisa toda a rodada, jogo por jogo, confronto por confronto e esmiuçamos aqui, né, os confrontos que vamos explorar para a rodada, os confrontos que não vamos utilizar para a rodada, visando dar aquela mais uma mitada boa, certo? No final de semana, beleza? O nosso time mitou mais uma vez nessa rodada que passou, certo? Então, como eu sempre falo, foguete não dá ré, vamos para cima, mais uma rodada. Essa rodada não vai ser uma rodada fácil, então vamos com toda a calma, certo? Com todo o discernimento do que o Cartola tem apresentado pra gente, que é pra gente dar mais uma mitada boa nessa próxima rodada, beleza? Vamos nessa? Tomar meu cafezinho. Meu cafezinho que é de lei. E vamos analisar agora toda a rodada, beleza? Vamos começar aqui, gente, por esse confronto aqui de Bahia e Ceará. Esse jogo vai ser um jogo muito duro, vai ser um jogo muito truncado, são duas boas equipes. O Ceará vem jogando bem, certo? Principalmente contra equipes maiores. Eu acho que tanto Bahia quanto Ceará são equipes que se equivalem mais ou menos. Eu acho que o time do Bahia está um pouco à frente pelo investimento e pelo que vem apresentando também em campo, certo? Então eu vejo o Bahia um pouco à frente, mas o Ceará, por estar jogando em casa com o apoio da sua torcida, e como eu falei, né, o Ceará vem jogando muito bem. Eu acho que esse jogo não tem favorito, vai ser um jogo igual, certo? E eu vejo sim potencial em alguns jogadores que possa ser que dê pra gente explorar, principalmente para aquela galera que quer tirar ponto, certo? Tá disputando a sua liga anual, sua liga de mensal, sua liga de turno que tá a 60 pontos do primeiro, 90 pontos, 80 pontos. Aí realmente, rapaziada, ó, já tem que começar a fazer apostas para tentar tirar ponto, beleza? Mas se você tá ali, ó, brigando tete a tete em suas ligas, em primeiro, segundo, no G6, G8, ó, é só foco. Esse confronto aqui não vamos utilizar, por isso tá nessa aba aqui do não vou usar. Realmente esse confronto de Bahia e Ceará, mesmo sabendo que tem algumas peças, como por exemplo o Dieguinho, que é um lateral, mas joga no meio de campo, é um jogador que tem média básica, pode fazer alguns desarmes. Então vejo o Dieguinho como bom nome, como também tem do Bahia, né? O próprio Jean Lucas, o Pedro Raul do Ceará, o Willian José do Bahia, são jogadores, são boas peças, boas para correr por fora, para quem quer tirar ponto dos seus adversários em suas ligas, beleza? O próximo confronto que vamos deixar engavetado, não vamos usar, esse confronto do clássico Grenal. Confesso a vocês que nesse momento, né, nesse período do campeonato, acabou de virar o turno, era para mim estar aqui, trazendo uma análise diferenciada de tanto de Inter quanto de Grêmio, né? Tendo em vista que são duas equipes de peso do nosso futebol, porém o Internacional, por exemplo, vem jogando muito mal. O Internacional, para mim, é uma das decepções dessa edição do Campeonato Brasileiro. Antes do campeonato começar, eu achava que o Internacional ia brigar lá em cima, na parte de cima da tabela, brigando ali pro terceiro colocado, segundo colocado, brigando ali pelo G4, daquela galera ali que vai para Libertadores. Mas nesse momento não é isso que o Internacional vem apresentando, vem jogando muito mal. O mesmo eu posso falar do Grêmio. O Grêmio perdeu em casa, agora recente, pro Mirassol. Tudo bem que o Mirassol vem jogando muito bem contra todas as equipes,
mas o Grêmio vem jogando mal e não é de agora. Muito me admiro o Mano Menezes se segurar no cargo com todo esse desempenho ruim que o Grêmio tem apresentado. Esse jogo tem algumas peças que dá para explorar. Concordo, posso concordar. Um Alan Patrick, eu acho que dá para explorar, certo? Um Bernabé, se for começar jogando, o próprio Aguirre. A defesa do Internacional para SG eu não confio contra qualquer time. Se o Internacional for jogar dentro de casa, ou contra o Vitória, ou contra o Juventude, ou contra o Sport, eu não confio na defesa do Internacional. Não confio no SG do Inter. Confio um tanto assim no Bernabé por conta da média básica, mas falando de SG, realmente eu não confio no SG do Inter de maneira nenhuma. A mesma coisa vale para o Grêmio. Não confio no SG do Grêmio. O Grêmio deu uma pequena melhorada com a chegada desse rapaz aí do Balbuena, certo? Melhorou, certo? Mas eu também não confio realmente nesse SG do Grêmio. Eu acho que vai ser um jogo de duas defesas muito frágeis. Esse jogo tem um potencial sim para ser 1-1, 2-2, ou 2-1 pro Inter, 2-1 pro Grêmio. É um clássico que às vezes tem várias expulsões por ser muito pegado. É um dos clássicos mais pegados assim do nosso futebol. Então esse jogo de Inter e Grêmio realmente eu vou passar batido, não vou escalar ninguém, beleza? Vamos agora para essa aba aqui do talvez eu use, que tem vários confrontos sim, que dá para a gente explorar para a rodada, e talvez eu vou usar sim peças desses confrontos que eu vou estar postando aqui agora nessa aba do talvez eu use, beleza? Como por exemplo, vamos começar por esse jogo de Corinthians e Sport. Corinthians e Sport. Eu vejo o Corinthians como favorito desse jogo e vou explicar a vocês por quê. O Sport é o lanterna do campeonato. O Sport até que melhorou um pouco com a chegada desse treinador, né, que conhece muito o time do Sport. Porém, o Sport é aquele time que não, como é que eu posso dizer? Que não agride o adversário com boas finalizações, exigindo do goleiro adversário. Não é que o goleiro do adversário imita fazendo defesas difíceis, não. O Sport tem imitado o goleiro, tem, mas são com aqueles chutes fracos, aqueles chutes que não levam perigo nenhum ao gol, e aí acaba fazendo os goleiros adversários imitar. Por isso eu acho que o Hugo Souza tem todo o potencial essa rodada para ir muito bem. Gosto muito do nome do Hugo para essa rodada. Confesso a vocês que do Sport eu não cogito escalar ninguém. Não cogito, sinceramente. Pode até ser que um Derek para tiro curto, possa ser que vale para tiro curto, vale. Um Derek vale. Porém, o resto desse time do Sport eu não gosto realmente, certo? E sinceramente eu vou fugir de jogadores do Sport Recife, principalmente para essa rodada e principalmente para minhas competições de regularidade, que diga-se de passagem, eu estou muito bem. Por isso que eu venho fazendo aqui sempre e venho ressaltando para vocês, rapaziada. Ó, não vamos inventar, não vamos fazer colocar chifre em cabeça de cavalo. Eu venho escalando aqui visando pontuar bem realmente, escalando os melhores sem inventar, partindo daquele princípio, né, de fazer o básico, certo? Explorando do cartolo que a rodada nos oferece de melhores opções, beleza? Então, desse confronto aqui, acho que tem peças do Corinthians que vale muito a pena a gente olhar com cuidado, como por exemplo, Mateuzinho vem em ótima fase, agora tá cobrando até falta. Gosto muito do nome do Mateuzinho. É um jogador que tem média básica. O próprio Matheus Bidu também é um ótimo nome para a rodada. O Sport, como eu falei aqui, tem imitado goleiros, certo? Com aqueles chutes que não leva perigo nenhum ao gol. Então, eu acho que Hugo Souza é um nome forte para essa próxima rodada. Cogito muito escalar o Hugo Souza no meu time, beleza? Tem também, né, o Guinegão. Eu acho que o Guinegão, se não me engano, ele está suspenso, certo? Mas temos o Yuri Alberto, que é um ótimo nome contra o Sport também. Gosto muito. O Garro, se for começar jogando, o Garro tá com problema no joelho, mas se ele for começar jogando, também acho o Garro um ótimo nome para essa rodada. Beleza? Vamos para esse próximo confronto aqui, então. Beleza, rapaziada? De Juventude, de Mirassol e Juventude. Esse jogo, eu acho que vai ser um jogo muito bom de se assistir, certo? Tendo em vista que o Juventude melhorou muito no comando de Carpini, certo? E o Mirassol é um dos melhores times desse campeonato. Quem diria
eu ia estar falando isso aqui hoje, mas isso é um fato. O Mirassol hoje é quarto colocado do Campeonato Brasileiro com todas essas potências aí, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro. O Mirassol está no G4 do campeonato, logo atrás do Cruzeiro ali, atrás do Palmeiras, perdão. O Palmeiras é o terceiro colocado. O Mirassol vem logo em seguida com 38 pontos, vem jogando muito bem em casa e fora de casa. Vale muito a pena ressaltar isso. E para essa rodada tem nomes que vale muito a pena escalar, com todo o potencial de dar uma mitada boa, como por exemplo o Reinaldo, o próprio Lucas Ramon. Gosto muito para essa rodada. Confesso a vocês que eu gosto bastante. O Mirassol, as peças do meio para frente, eu confesso a vocês que eu fico um pouco ressabiado assim de escalar, porque a gente nunca sabe quem é que vai quem é que vai mitar, quem é o melhorzinho assim para explorar na questão da média básica. Mas confesso a vocês que um Lucas Ramon, um próprio James, que é um dos zagueiros mais regulares que tem no Cartola hoje, o goleiro Walter tem todo o potencial para ir bem, e o Reinaldo, né, cobrador de falta, cobrador de pênalti, cobrador de escanteio. Com certeza, para essa rodada eu vou escalar o King Naldo, visando mitar nessa rodada, beleza? Do Juventude, confesso a vocês que eu não cogito escalar ninguém, beleza? Tendo em vista que é um jogo fora de casa, e como eu falei, né, o Mirassol vem muito bem, vem asfixiando seus adversários, vencendo o time que não fica só na questão da reação, time reativo, não. O Mirassol ataca também qualquer adversário jogando em casa ou fora de casa. É incrível o que o Mirassol vem fazendo, vem colhendo frutos de sua ótima administração fora de campo. Então, eu deixo aqui o meu parabéns, né, para essa equipe do Mirassol que vem fazendo um campeonato fantástico, beleza? Vamos agora para esse confronto de Santos e São Paulo. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo também legal de se assistir. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro. Neymar precisando dar uma resposta para a torcida. Contra o Galo, Neymar não jogou absolutamente nada. Na verdade, rapaziada, Neymar não vem jogando nada. Beleza? Também por isso que Ancelotti não tem convocado ele. Não merece. Neymar não vem apresentando nada. O time do Santos depende muito dele. E ele até o momento, até que se prove o contrário, não vem apresentando absolutamente nada. Mas eu acho que para essa rodada pode ser sim um ótimo nome. Eu cogito escalar Neymar. É o jogador que vai cobrar pênalti, que vai cobrar falta de perto da área, que vai bater escanteio. Tem alguns escanteios que ele tenta fazer gol até olímpico. Então eu acho que vale muito a pena sim a escalação do Neymar, visando esses pontinhos, né, que ele entrega mesmo sem fazer gol, beleza? Pelo lado do São Paulo, confesso a vocês que tem umas peças que, se for começar jogando, eu gosto muito, como por exemplo o Ferrarese. É o zagueiro mito esse ano do Cartola. Gosto muito do nome do Ferrarese para essa rodada, se for começar jogando, tendo em vista que vai ter embate direto ali com o Guilherme, que é um jogador arisco, com o próprio Neymar. Então eu acho que vale muito a pena a escalação do Ferrarese se for começar jogando. O próprio Sabino eu vejo como um ótimo nome. O Enzo Dias ou o Wendel, ninguém sabe quem é que vai jogar, porque o Enzo Dias se machucou nesse último jogo aí, torceu o tornozelo. O Wendel entrou muito bem. Tanto o Wendel quanto o Enzo Dias, quem for jogar, eu vejo sim também como ótimos nomes para dar aquela mitada legal no final de semana. Tem também o Rigoni como aposta, né? Tá precisando tirar ponto? Tá aí, Rigoni é um nome que pouca gente vai olhar e pode ir muito bem na rodada. Do Santos, como eu falei, né? Eu vejo potencial no Escobar, vejo potencial no Neymar, vejo potencial no Guilherme também. Jogando em casa, ele gera muito scout, então eu acho que vale muito a pena. Beleza? Vamos para esse confronto agora então de Vitória e Fluminense. Esse jogo também eu acho que vai ser um jogo muito legal de se assistir. O Vitória jogando em casa, o Vitória propõe o jogo, certo? O Fluminense abriu mão do Campeonato Brasileiro praticamente. Renato Gaúcho está priorizando as Copas. Então eu acho que tem algumas peças desse time do Vitória que dá pra gente explorar, certo? Até porque pouca gente vai olhar também para esses jogadores do Vitória, como por exemplo Renato Kaiser,
Eu acho que vale a pena. Contra o Fluminense, se o Fluminense for jogar com o time reserva que jogou contra o Corinthians, eu acho que vale muito a pena sim. Botar ali o Renato Kaiser, pelo menos como reserva de luxo. O próprio Mateuzinho, eu acho que vale a pena sim. Então, desse confronto de Vitória e Fluminense, confesso a vocês que do Fluminense, se vier reserva, eu não cogito escalar ninguém. É um time sem entrosamento nenhum, não joga agrupado, não tem dinâmica alguma. Contra o Corinthians ficou bem claro isso. Então, do Fluminense eu não cogito escalar ninguém se vier com o time reserva. Se vier com o time titular, tem peças que valem muito a pena, como por exemplo o Canóbio, o Thiago Silva, beleza? Vejo como um ótimo nome, o próprio René, o Guga, o lateral Guga é um ótimo lateral para Cartola. Se for começar jogando, eu acho que vale muito a pena sim. Então, desse confronto aí, é basicamente isso. O próprio Germancano, né? Se for jogar com aquela equipe chamada titular, eu acho que Germancano se torna uma peça também fundamental para essa próxima rodada, beleza? Vamos para a nossa aba agora dos jogos que com certeza iremos explorar para rodada, beleza? Vamos começar, gente, por esse jogo aqui, certo? De Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Eu vejo muito potencial nessas peças do Cruzeiro de fazer um grande jogo lá no Mineirão, certo? E arrancar 3 pontos de forma exuberante contra esse Red Bull Bragantino que não vem jogando bem. O Red Bull Bragantino caiu muito de produção e o Cruzeiro pode sim explorar essa má fase do Red Bull Bragantino, tendo em vista que joga em casa, tem nomes como Caio Jorge, é ótima fase, está no hall dos principais atacantes desse campeonato, vale muito a pena. O próprio Matheus Pereira, nessa rodada quase ele faz um golzinho, tirou do goleiro, a bola bateu na trave, quase ele soma, ó, 8 pontinhos pra gente, não foi o caso, mas mesmo assim entregou seus 3,70 que somou muito na nossa pontuação. Tem também o Vilhalba, vejo como um bom nome para a rodada, Fabrício Bruno, Kaique e William, dispensa comentários para o Cartola esse ano, então acho que vale muito a pena também. Então, para esse jogo aí do Red Bull também não cogito escalar ninguém, certo? Se Juninho Capixaba for começar jogando, é sempre um ótimo nome, né? Porém, eu paro por aí. Tem John que para correr por fora pode ser legal, mas contra o Cruzeiro, que tem uma linha defensiva segura e muito confiável, sinceramente eu não vou explorar ninguém desse time do Red Bull Bragantino, beleza, rapaziada? Vamos agora para esse próximo confronto aqui, esse confronto de Flamengo e Vasco. É um clássico, pode ser duro, é. Clássico é diferente, é. Mas o Flamengo, gente, tem peças que a gente não pode deixar de fora de maneira nenhuma. Eu acho que o Pedro e o Arrascaeta são peças que a gente não pode negociar em deixar de fora de maneira nenhuma, porque se a mitada boa vier e esses rapazes mitar, a rodada para você já acabou. Se você não escalou e eles mitarem, a rodada para você, ó, acabou. Então, Pedro e Arrascaeta não deixe de fora. Já adianto para vocês que vou escalar, mesmo contra o Vasco, é um clássico, vai ser duro, não vai ser um jogo fácil, acredito eu, mas vou sim explorar o Pedro, o Arrascaeta, cogito dobrar com o Lino. É bem verdade que Lino deu uma pequena queda nesses últimos 2 jogos, mas é uma boa peça para a rodada sim. Gosto do nome do Samuel Lino, certo? Temos também o Ayrton Lucas do lado do Flamengo, o Emerson Royal que vem de uma mitada boa, fez gol contra o Juventude fora de casa. Gosto do nome do Emerson Royal, tem potencial para dar uma assistência nessa rodada, fazer alguns desarmes. Gosto muito do nome do Emerson Royal. E a dupla de zaga do Flamengo, que é uma dupla de zaga muito segura, com Léo Ortiz, que volta agora de suspensão, e o Léo Pereira, que vem jogando muito bem, vem passando muita segurança para esse time do Felipe Luiz. Temos também, né, o goleiro Rossi, que pode ir muito bem na rodada. Gosto muito do nome do Rossi, principalmente, né, porque ele tem aquele pequeno potencial de segurar o SG. Beleza? Pelo lado do Vasco, eu vejo PH como um bom nome. Ele é aquele lateral que mesmo perdendo SG, ele pontua, ele entrega a média básica, certo? Então, eu acho que vale muito a pena também. Sim, a escalação do PH, gosto muito do nome dele, gosto do nome do Verrete, certo? Gosto do nome do Felipe Coutinho, acho que vale muito a pena a gente ficar de olho nessas peças do Vasco também, principalmente para quem quer tirar ponto, viu? Acredito que nessa rodada quase ninguém vai apostar em Verrete, quase ninguém vai apostar em Coutinho. Então,
para tirar ponto, eu acho que vale muito a pena a escalação dessas peças do Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Vamos agora para esse confronto de Palmeiras e Fortaleza. Vamos para esse confronto, rapaziada, de Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras vem embalado, vem jogando muito bem. O Palmeiras tem nomes que para essa rodada, a mesma coisa que eu falei do Flamengo, eu falo aqui do Palmeiras, tem peças que não vale a pena a gente deixar de fora, como por exemplo, Vitor Roque, vem vivendo um momento bom, melhorou muito nessas últimas partidas, então é um jogador que não vale a pena a gente deixar de fora, é um brigador lá na frente, os zagueiros adversários têm se visto doido com ele, porque ele tem feito uma fumaça absurda nas zagas adversárias, além dos gols que tem feito. Então o Vitor Roque é um nome que eu super indico para vocês, não deixem de fora, escalem, porque é aquele jogador que mesmo quando não faz gol também pontua muito, certo? Por conta desse estilo de jogo dele, né? Brigador, mete o pé em todas, não desiste de bola nenhuma. Então, acho que é um jogador que vale muito a pena a gente olhar. Gosto também do nome do Maurício, se for começar jogando. Gosto do nome do Piquerez. Já adianto para vocês que vou escalar sim de novo nessa próxima rodada. E vejo Gustavo Gomes com bom potencial de ir muito bem nessa próxima rodada contra o Fortaleza, viu? Então é isso, gente. Do Palmeiras é basicamente isso. Gosto do Murilo também. Como eu falei, né? Gosto do Gustavo Gomes. Vejo como boa peça para essa rodada. Gosto do nome do goleiro, o Everton. Os laterais direitos do Palmeiras, quem for começar jogando, acho que são boas peças também. Tanto o Kelvin quanto o Giai. Acho que são nomes que dá pra gente apostar. Até porque são jogadores que têm potencial nessa rodada de dar uma assistência, de participar de alguns desarmes. Então, acho que vale muito a pena. Do Fortaleza nessa rodada, gente, eu não cogito escalar ninguém. Sinceramente, o Fortaleza é mais um time que não vem jogando bem. É bem verdade que no comando do Martim Palermo, que acabou de chegar, jogou bem contra o Vitória, mas é o Vitória, é um time que está brigando lá embaixo, não dá para a gente tirar muito parâmetro desse confronto não. Então do Fortaleza eu confesso a vocês que eu não vou escalar ninguém. E tem também, né, o Felipe Anderson, que eu não falei nele, mas é um jogador que vem atuando muito bem. Rodada passada ele deu uma assistência pro Vitor Roque. Nessa próxima rodada ele tem potencial para gol, tem potencial para assistência, então eu acho que vale muito a pena também a escalação tanto do Felipe Anderson quanto do Flaco Lopes, que vem atuando muito bem também, fazendo essa dobradinha, né, com o Vitor Roque, beleza? Vamos agora então, gente, para esse último confronto, beleza? Esse último confronto de Botafogo e Galo vai ser um jogo que Botafogo precisa dar uma resposta para sua torcida. O Galo, por sua vez, também. O Galo tem um bom time, mas vem jogando mal, vem atuando mal. O Galo parece ser aquele time que ninguém corre por ninguém e para ninguém, certo? Não é um time unido. Você não vê os jogadores com aquela união, certo? O Jorge Sampaoli chegou. Eu estava com uma expectativa grande porque Sampaoli, ele tem o estilo que me agrada, o estilo de jogo ofensivo, mas o Galo, principalmente agora contra o Santos, aí jogou muito mal. O Santos mereceu ganhar. O Santos só não ganhou esse jogo porque ficou com um jogador a menos praticamente o segundo tempo inteiro. Então, sinceramente, não tenho gostado das atuações de Hulk. Hulk tem mais reclamado com a arbitragem do que jogado bola. Não cogito o Hulk para essa rodada, mas vejo potencial sim em alguns jogadores do Botafogo, como por exemplo o Arthur Cabral. Tem todo o potencial para ir muito bem nessa rodada. Não gosto dessa defesa do Galo, confesso a vocês que eu não gosto. Então Arthur Cabral tem potencial, Savarino também. Gosto do nome do lateral direito Vitinho, tem potencial para fazer vários desarmes nessa rodada, é um jogador que tem média básica também. Gosto do Alex Telles para correr por fora, é o cobrador de pênalti oficial do Botafogo, de pênalti de falta, então eu acho que vale muito a pena a escalação do Alex Telles para correr por fora, beleza? Então é isso, rapaziada, tá feita a nossa análise aqui do guarda-roupa. Espero que essa análise tenha ajudado vocês. Volto a pedir a vocês, ó, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e compartilhe, rapaziada, esse vídeo com seus amigos. Me ajude a fazer esse canal crescer, esse canal prosperar. Eu conto muito com cada um de vocês
nesse sentido, beleza? Vamos agora para a escalação, o esboço do nosso time para a rodada do final de semana, rodada de número 24. Bora ver como é que vai ficar o esboço do nosso time, tendo em vista toda essa análise que fizemos aqui do guarda-roupa, beleza? Vamos agora para o nosso Estúdio 3 para esboçar o nosso time para a próxima rodada. Vamos nessa. Então, rapaziada, essa rodada que passou, nosso time foi muito bem. Fomos bem demais, rapaziada. Fizemos aqui, ó, 98 pontos. Gostei demais, certo? A média dos cartoleiros ficou aqui em 56,19. Fizemos 98 pontos, então estou super satisfeito. Gostei muito dessa rodada que passou. Então vamos com foco total para essa próxima rodada, visando dar aquela boa mitada mais uma vez na rodada de número 24, beleza? Eu vou vender todo o time. Para a gente começar do zero o esboço do nosso time. Beleza? Gostei muito aqui que o Tigrinho entrou no lugar do Pedro. O Cartola tirou, gente. Tirou, como é que diz? 0,80 pontos do Pedro. Gostei. O que eu vi de gente chorando na rede social por conta disso não tá no GB, mas, gente, foi o justo. Não foi uma finalização para fora. Ponto final. O Cartola demorou de tirar essa finalização, demorou, concordo. Mas foi o justo, foi o certo e tá tudo certo. Tá tudo certo, vamos para a próxima rodada, beleza? Visando e muito bem de novo. Vamos começar aqui, ó, pela nossa lateral. E eu vou ser sincero a vocês, eu vou fechar logo aqui com o William. Ó pra isso aqui. Ó, 10, não jogou. Aí vem 8, 5, 13, 6, 9. Então, gente, não tem muito o que falar. Ó, fecha os olhos e escala o William do Cruzeiro. Gosto muito para essa próxima rodada, viu? Temos aqui Bernabé, ótimo nome para a rodada, mas como eu falei na análise do guarda-roupa, não vou explorar ninguém desse clássico gaúcho não, viu? Vejo Paulo Henrique com potencial, vejo Juninho Capixaba com muito potencial também. O próprio Kaique Bruno do Cruzeiro, eu acho que vale dobrar, vale fazer essa dobra do Cruzeiro, Kaique Bruno e o William, eu acho que vale. Mas eu confesso a vocês, viu, que eu tô aqui entre Reinaldo e Piquerez do Palmeiras. Eu, por enquanto, eu vou com Reinaldo. Reinaldo é cobrador de pênalti, vem jogando muito bem, então eu vou escalar Reinaldo do Mirassol sem sombra de dúvida e sem titubear. Beleza? Vamos agora para nossa defesa. Temos aqui Léo Pereira como ótimo nome para a rodada. Gosto muito, confesso a vocês. Alexander Barbosa pode ser um bom nome para essa rodada. Pouca gente vai olhar. Vou fechar por enquanto aqui, ó, com o Gustavo Gomes. Gosto muito para a rodada. É um zagueiro que passa confiança, tem potencial de fazer um golzinho. É muito bom na jogada aérea ofensiva, então acho que vale muito a pena a escalação do Gustavo Gomes. Ele tem também a sua média básicazinha. Gosto muito. Ele tem aqui, ó, 25 desarmes. Então eu acho que vale muito a pena. Em 17 jogos ele tem 25 desarmes. Então é uma média relevante também. Gosto muito do Ferrarese, mas não sabemos se é ele que vai começar jogando. Tendo em vista que Rafael Tolói estreou e, na minha opinião, jogou muito bem contra o Botafogo em casa. Beleza? Gosto do nome do Fabrício Bruno. Gosto muito do nome do Villalba para essa rodada também. Gosto demais. Mas confesso a vocês que eu quero fechar por enquanto aqui, ó, com o Léo Ortiz do Flamengo. Vou fechar com Léo Ortiz por enquanto. Gosto muito. O Flamengo vem passando muita confiança. Flamengo e Cruzeiro vem passando muita confiança na sua linha defensiva. Então, eu não gosto muito de deixar nomes como esse do Flamengo aí de fora de time meu não, viu, gente? Confesso a vocês que eu não gosto realmente. No gol aqui tem ótimo nomes como Walter. O próprio Rafael do São Paulo eu vejo com bons olhos. Rossi do Flamengo. Cássio,
O goleiro Cássio do Cruzeiro tem todo o potencial para ir muito bem contra o Red Bull, que finaliza gol, certo? Mas vou fechar com o Hugo Souza, porque o Sport tem imitado goleiros. O Sport é aquele time que finaliza, mas finaliza muito mal. São aquelas finalizações, como eu falei, de novo, aquelas finalizações que não levam perigo algum ao gol do goleiro adversário. Então, estou muito contente aqui com essa linha defensiva que eu estou escalando aqui. São 5 jogadores aqui com todo o potencial para ir muito bem na rodada. Vamos agora para o nosso meio de campo. Eu já clico aqui, ó, em 2 jogadores, assim, ó, de olhos fechados. Arrascaeta e Matheus Pereira. Não deixe de fora, rapaziada. São 2 jogadores que vêm num momento fantástico, entendeu? São 2 jogadores que estão ali no hall ali dos principais jogadores para suas equipes, certo? São 2 jogadores que têm decidido jogos no Campeonato Brasileiro, então não deixe de fora para não ficar chorando depois. Aí, essa terceira vaga eu posso negociar. Tem Neymar aqui para correr por fora. Posso apostar no Neymar, né? Que é um jogador que pouca gente vai olhar. O próprio Felipe Coutinho é um ótimo nome. Gosto do nome aqui, ó, do Savarino, gosto muito. Gosto do nome do Maurício, se for começar jogando, gosto também. Confesso a vocês. John para correr por fora é um ótimo nome. Felipe Anderson é ótimo para essa rodada. Rodada passada ele fez aqui 6,70 pontos sem gol. Vale a pena. Deu uma assistência ali para Vitor Roque. Jean Lucas vive um ótimo momento, acho que vale também. Eu vou fechar aqui como aposta. Vou dar mais uma oportunidade a Neymar. Beleza? Tendo em vista que é um jogador que pouca gente vai olhar essa rodada por ser clássico, Corinthians e São Paulo, ou Santos e São Paulo, perdão. Então eu vou apostar aqui no Neymar para essa próxima rodada. Beleza? Vamos agora para o nosso ataque. No nosso ataque temos Samuel Lino. Ótimo nome para a rodada, gosto sim. Gosto do nome do Samuel Lino. Vou fechar aqui com Pedro. Vou fechar com Vitor Roque. Certo? E vou fechar com o Caio Jorge. Meu ataque para essa rodada, não vou inventar, não vou botar chifre nem cabeça de cavalo, vou fazer o básico, certo? Visando ir muito bem na rodada. Gosto muito desse trio de ataque aqui, ó, para a rodada. Aí no reserva de luxo, o que é que eu poderia fazer? Tem Hulk, que pode ir bem contra o Botafogo, que vem jogando muito mal. Arthur Cabral é um ótimo nome para reserva de luxo essa rodada, sim. Gosto muito. Gosto do Yuri também, Yuri Alberto. Mas vou fechar como reserva de luxo, por enquanto, o Flaco Lopes do Palmeiras, que vem atuando muito bem. Eu tenho gostado das atuações dele, atuando junto com o Vitor Roque nessa dobradinha. É um jogador que é recém-convocado da seleção argentina. Então tá muito motivado, acho que vale muito a pena acreditar aqui no Flaco Lopes para reserva de luxo. O nosso treinador, eu vou nessa rodada com Abel Ferreira. Eu acho que o Palmeiras tem muito potencial de ganhar e ganhar bem desse Fortaleza que não passa confiança nem para sua torcida. Então eu vou focar aqui no Abel Ferreira para técnico. E o nosso capitão para essa rodada, eu vou botar a faixa aqui por enquanto no Vitor Roque. Alan, esse time seu pode mudar alguma coisa? Pode. Aqui é um esboço. A escalação do nosso time principal eu vou fazer na quinta ou na sexta-feira. Vou decidir com vocês durante a semana, certo? Vou estar postando lá no meu Instagram, beleza? E já quero pedir a vocês aqui, ó, que não me seguem aqui no meu Instagram, gente, ó, me dê essa força também, por favor, me dê essa moral e me siga aqui no meu Instagram, beleza? Conto muito também com cada um de vocês para fazer o meu perfil, né, aqui do Instagram também crescer. Agora eu tô postando também aqui conteúdos para o Cartola aí da Champions League, que começou hoje. Então quero dizer que eu conto com cada um de vocês também para fazer esse meu canal, esse meu perfil do Instagram crescer também, beleza? Me dê essa força aí, rapaziada. Desde já, né?
Sou grato a cada um de vocês por essa moral de sempre que vocês têm me dado. Então, esse foi mais um vídeo da rodada 24 do Cartola FC. Se foi útil para você, se você gostou, não esqueça, gente, ó, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo. É através do like que o YouTube recomenda nosso vídeo para outras pessoas estar assistindo, estar acompanhando o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificação, que fortalece, ó, demais. Tudo que vocês forem fazer, consagre, ó, ao Senhor e tudo dará certo, beleza? Tamo junto, bate aqui.